Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com L'Oriel Rocha. Nós vamos tratar de hoje do tema de Moscou como a terceira Roma, da Rússia, não é? Esse é um tema sobre o qual nós já falamos muito. É um tema ligado a messianismo político e não só, uma história teológica, mas é um entendimento de como a Rússia se vê, né? Qual é o papel político, qual é o papel geopolítico, qual é o papel histórico, qual é o papel religioso, qual é o papel cristão que a Rússia atribui a si mesma hoje no mundo, né? E aqui eu trago alguns pontos para reflexão. Há algum tempo atrás, teve uma frase atribuída ao Putin, né? E digamos, o mentor espiritual da Rússia atual, o Alexandre Dugin, fala muito, que é a criação de um eixo, construir um eixo semelhante, que iria de Lisboa a Vladivostok. É uma espécie de tratado de paz pan-europeu, tá certo? Um terceiro aspecto aqui é que a Igreja Ortodoxa, uma parte dela, ela entende como legítima a reivindicação de Moscou como a terceira Roma, né? E outro tanto nós temos aqui a ideia atual dessa guerra da Ucrânia, não é? Bem, esse é um assunto extremamente complexo, evidentemente. Eu vou falar aqui só pontualmente sobre esse ponto, porque a semana passada, através de um comentário que eu tive no programa O Conselheiro Acácio, da semana passada, que foi sobre o Brasil, não foi colônia, um rapaz fez um comentário e postou um link de uma página no YouTube, que está escrita em inglês, mas a tradução é o seguinte: História, Ciência ou Ficção, a reconstrução da verdadeira história. Bem, nesta página, o que eu achei absolutamente interessante é o seguinte: através de estudos feitos na Rússia por matemáticos e não só, os russos estão tentando provar a ideia de que a cronologia ocidental é completamente equivocada, está totalmente errada. Eles têm uma certa razão nisso. Entretanto, o argumento é que a Rússia, na verdade, só existe uma história do mundo. E essa história do mundo não pode ser entendida sem a Rússia. Inclusivamente, eles avançam sobre o Império Mongol como sendo o Império Russo. É extremamente curioso a construção e o tipo de argumentação que eles vão criar em cima daquilo ali. Quer dizer, há várias formas de você ir disseminando uma ideia, não é? E esta ideia da Rússia como um grande país, sempre foi um grande país, mas do país que será a terceira Roma, eis o ponto significativo nessa estrutura. Sabe por quê? O termo terceira Roma, novamente, eu já falei demais sobre isso, Portugal também, num determinado momento da sua história, traz para si a ideia de que é a terceira Roma. Quando nós olhamos o curso histórico das civilizações, da marcha das civilizações, nós vemos claramente que as civilizações vão tendo uma importância histórica, digamos assim, vão sendo mais proeminentes e vão fazendo um sentido de Oriente a Ocidente, né? A marcha das civilizações. Há civilizações historicamente que têm uma proeminência e depois elas entram em declínio. Uma vez que elas entram em declínio, outra se lhe sucede, correto?
e vai por aí afora. Quando a gente analisa essa marcha das civilizações, nós vamos ver que existe uma coincidência, digamos assim, muito curiosa, astronômica, com a mudança dos polos e com a chamada mudança das eras, né? Então a gente vê o curso civilizacional correndo, pelo menos daquela história que nos é contada, de Oriente a Ocidente no sentido do nascer e do pôr do sol. Pois bem, a última era que existiu, né, foi a era de peixes. Entrou-se na era de aquário. Olha, tem que ter muito cuidado, eu chamo a atenção aqui ao discorrer sobre esses assuntos, para a gente não cair nessas leviandades esotéricas New Age, tá? Eu não estou falando aqui assunto de New Age, eu estou falando um outro tema. Bem, dentro desse processo do curso civilizacional, o polo tem um deslocamento geográfico dentro da abóbada celeste, e nesse novo deslocamento nós vemos claramente emergir um eixo das Américas, né? Onde este eixo de deslocamento passa sobre o Brasil e a Groenlândia, nesse novo tempo, que dura 2000 e poucos anos. Digamos assim. Muito bem, cada vez que existe uma mudança de era, existe uma mudança de conhecimento, né? A translação da era gera também a translação do chamado império. Eu já repito que eu já fiz muitos programas sobre isso. A translação do império é também uma translação de conhecimento. É também uma translação de cultura. Tá claro? E por uma razão, por um mistério insondável, divino, aquela região passa a ter uma proeminência. Quando a gente olha para o Brasil hoje, a gente poderia pensar: o que raios tem o Brasil em termos civilizacionais ou culturais que poderia ser a expressão de uma nova era no planeta, né? Por outro lado, nós temos também aquela grande preocupação de Portugal, não é? De criar dentro do Brasil uma extensão, um desdobramento de si, como o Brasil sendo como uma nova Lusitânia, um novo Portugal reformado. Esses assuntos são muito sérios, esses assuntos são muito profundos, e repito que eu estou aqui tocando simplesmente nas franjas da superfície de algo, de um conhecimento muito profundo, né? Bem, uma vez que, seguindo esse curso e a longa cadeia profética que o acompanha igualmente, abundam textos, sobretudo na ortodoxia russa, da queda da Igreja Romana, da Igreja Católica Apostólica Romana. Veja que há, digamos, dois cristianismos que travam um embate entre si. Se a Igreja Católica Apostólica Romana, sediada em Roma, ou seja, o Vaticano, cair, permanece intacta a Igreja ortodoxa, que está no Oriente. Então a gente tem um cristianismo ocidental e nós temos um cristianismo oriental. Eu não considero, e aqui que me desculpem, as porções evangélicas e neopentecostais como um ramo de cristianismo. Aquilo é uma deformação, já com várias contribuições, entre elas da maçonaria. Bem, então nós temos dois grandes eixos. Um eixo de cristianismo oriental e um cristianismo ocidental. Então, essa perspectiva da queda de Roma nos suscita, e é preciso levar em conta que, historicamente,
em documentos e no campo profético, isso é citado. Como isso vai se dar, é outro departamento, e eu não tenho bola de cristal e não estou aqui para fazer esse tipo de ilação ou de previsão. Eu estou aqui abordando uma temática que é atualíssima, inclusive, dentro do entendimento da Rússia moderna do Vladimir Putin. Né? Bem, o que é a Terceira Roma? A Terceira Roma, assim, muito sucintamente, descreve a ideia de que uma cidade cristã, evidentemente, um Estado, um país europeu, será o sucessor contemporâneo, né, do legado não só do Império Romano, do Império Romano aqui já cristianizado. Então, a chamada, por que Terceira Roma? Porque há duas Romas antes dela. A primeira Roma seria a própria cidade de Roma, que foi o centro do Império Romano, né? A segunda Roma seria Constantinopla, capital do Império Bizantino, ou chamado Império Romano do Oriente. Aliás, a Constantinopla foi muito mais importante do que Roma durante muito tempo. Né? Então, a Terceira Roma seria o estado sucessor do Império Romano, pelo sentido histórico. Né? As sementes desse conceito elas foram lançadas por Constantino I, quando ele move a capital do Império de Roma para Constantinopla. Bom, algumas décadas depois da queda de Constantinopla, portanto no século XV, nas mãos de Maomé II. Maomé II foi o conquistador do Império Otomano, né, em 1453, século XV. Alguns autores começam a nomear Moscou como a Terceira Roma. Né? Então esse sentimento reacendeu-se no reinado de Ivan III da Rússia, que era casado com Sofia Paleólogo, que era sobrinha de Constantino XI, Paleólogo, que foi o último imperador de Bizâncio. E, através desse casamento, Ivan reivindica ser o herdeiro do Império Bizantino. Né? Então, a Rússia, a cultura russa, tinha como base a cultura bizantina, né? Além do Estado russo ser um cristianismo ortodoxo, em acordo com o Império Bizantino, e evidentemente já num cisma religioso com a Igreja Católica. Daqui nós vamos ver, digamos, uma longa história de contenda, não é, da Rússia com a Europa como um todo. Porque uma vez que a Europa era dominada pelo cristianismo latino, e a Rússia, o Império Russo, era o sucessor do Império Bizantino, já tinha havido o cisma, né, da Igreja. Então, evidentemente que a Rússia nunca será muito bem vista. Tá claro? Bom, então vem desde do século XV essa, digamos, reivindicação formal que dá, assim, razão da queda de Constantinopla, né? E o fato de Ivan III ser casado com Sofia, que era sobrinha de Constantino, que foi o último imperador bizantino. Então, a Rússia reivindicou a si própria, para Ivan, portanto para o czar, a posse do Império Bizantino. Era o sucessor do Império Bizantino. Bom, então esse assunto já se alastra há muito tempo. O Giuseppe Mazzini, que foi um nacionalista italiano, veja, nós demos um salto aqui, já fomos por século XX, hein? O Giuseppe Mazzini promoveu a noção de Terceira Roma, né? E ele falava que depois da Roma dos imperadores, depois da Roma dos papas, virá a Roma do povo. Né? E o Mazzini promove, portanto, o ressurgimento ou o estabelecimento de Roma como capital.
Tá claro? Então Roma volta a ser a terceira Roma. O Mussolini incorpora essa ideia da terceira Roma na Itália fascista. Tá claro? A gente vê isso claramente no discurso de Mussolini pronunciado em 31 de dezembro de 1925 no Monte Capitolino, em que ele profetizava uma nova era para Roma, em que o território italiano iria expandir-se até uma saída ao mar. Tá claro? Esse discurso foi pronunciado em 31 de dezembro de 1925. Bem, isso aqui é para a gente ver que não só a Itália. Olha, o Terceiro Reich, Terceiro Reino, também se coloca, não aqui com uma perspectiva cristã, mas o Terceiro Reich se coloca como o herdeiro de uma terceira Roma. Portugal também se colocou, a França se colocou, a Espanha se colocou, a Alemanha se colocou. Enfim, essa briga de quem será o sucessor de Roma, ela povoa a Europa, tá? Muito bem. Acontece o seguinte, esta ideia agora de Moscou como a terceira Roma, ela está sendo claramente divulgada pela Rússia e reivindicada. Tá claro? Muito bem. Aqui eu vou ler um texto publicado no site Eclésia, da Sacra Arquidiocese Ortodoxa de Buenos Aires, o Exarcado da América do Sul. O texto foi lançado em 1º de abril. O texto tem como título aqui a Santa Igreja Ortodoxa, ponto 15, Moscou e Petersburgo, Moscou a terceira Roma. Ele começa com uma frase do Lindon, depois de uma visita à Rússia em 1867, na catedral, no cânon de São Paulo. O sentimento da presença de Deus, do sobrenatural, parece-me penetrado na vida russa mais completamente do que em qualquer outra nação ocidental. É um ponto passivo que Putin está querendo reconstruir e reconstruiu o cristianismo russo. O comunismo acabou com o cristianismo, né? Com a Igreja Ortodoxa. Aniquilou aquilo completamente. O Putin está reconstruindo. Fez um grande esforço de reconstrução nesse sentido. O que fica curioso nessa formulação de Moscou como a terceira Roma, porque Moscou reivindica isso claramente desde o século XV. A Rússia reivindica isso. É o seguinte, é essa união com Lisboa. Porque isso dá a entender, e é aqui que eu quero chegar, que a Rússia pretende que o eixo de mudança civilizacional não passe para as Américas, que ele permaneça parado na Europa. E que não só ele permaneça parado, bem como ele retroaja para Moscou. Correto? Então é como se os russos estiverem falando que eles vão conseguir parar o eixo cósmico de translação das culturas. A proposta aqui não é somente uma ligação política e econômica. A proposta vai mais além. E aqui é que entra o delírio russo. Sob a minha perspectiva, isso é uma perspectiva pessoal, o Putin é atualmente o maior estrategista político, o maior político do mundo, sem dúvida. É um homem culto, é um homem que tem uma inteligência extremamente acutilante, é um sujeito do serviço secreto. Quem manda na Rússia é o serviço secreto russo, desde o século XV, isso é assim. Né? O serviço secreto russo não foi criado pelos comunistas, ele já existia. Era a antiga Ucrânia, né, o serviço secreto do czar.
que era uma coisa poderosíssima, sempre foi. Mas essa ideia de que Moscou poderia avançar sobre Portugal é que é curiosa. Tá? E aqui é que entra parte da delicadeza do tema. Esclarecido isso, porque vamos à frente, mas antes eu quero dar mais uma palavra aqui. É ótimo se houver um alinhamento entre as duas grandes linhas do cristianismo, tanto o latino quanto o bizantino, evidentemente. É ótimo se puder haver uma pan-Europa, sem dúvida. É ótimo que a paz, de fato, venha a prevalecer no mundo. É ótimo que os imperialismos de todas as formas deixem de existir. Essas visões imperialistas, promotoras das guerras, dos conflitos, das exclusões, das ignorâncias, deixem de existir no século XXI, XXII, XXIII, e que de fato o conhecimento esteja a serviço da paz. Será ótimo isso. Agora, um país pretender alçar a mão sobre o ciclo cósmico, parar o eixo planetário e cósmico de rodar, para dizer que ele é a nova era ou o novo ciclo, isso é não só um sinal de demência, mas é, sobretudo, um planejamento de forças muito estranhas por trás desse movimento. Tá claro? Bem, então eu vou ler o texto aqui. Moscou, a Terceira Roma. Após a tomada de Constantinopla, em 1453, só havia uma nação capaz de assumir a liderança no cristianismo oriental. A maior parte da Bulgária, da Sérvia e da Romênia já havia sido conquistada pelos turcos, enquanto o resto havia sido absorvido muito antes. Só a Rússia sozinha remanesceu. Para os russos, não pareceu coincidência que no mesmo momento que o Império Bizantino chegava ao fim, eles russos estavam finalmente limpando os últimos vestígios da suzerania tártara. Parecia que Deus lhes estava dando liberdade porque os tinha escolhido para serem os sucessores de Bizâncio. Isso aqui é um fato histórico que não pode se contestar. Ao mesmo tempo que a terra russa, a Igreja russa ganhou liberdade por mais circunstâncias do que por um desígnio deliberado. Até então, o patriarca de Constantinopla designava o cabeça da Igreja russa, o metropolita. No Conselho de Florença, o metropolita era um grego, Isidoro. Isidoro, que apoiava a união com Roma, retorna a Moscou em 1441 e proclama os decretos de Florença, mas não encontra nenhum apoio dos russos. Aqui eu chamo a atenção pelo seguinte: isso que Isidoro tenta fazer, olha só, no século XV, já existe desde o Concílio Vaticano II uma aproximação sucessiva da Igreja de Roma, pelo menos numa abertura ao diálogo, e isso já está havendo, entre a Igreja Latina e a Igreja Bizantina. Eu já fiz programa sobre isso também, né? E eles deram como marco 2026, né, para fazer um tipo de fusão. Bem, há coisas dentro dessas igrejas que são inconciliáveis, visões, dogmas que são inconciliáveis. Tá? Um deles é com relação à concepção do Espírito Santo. O Espírito Santo, na Igreja Ortodoxa, é entendido de uma forma, na Latina é outra. O pecado original também. Tá? Maria como Imaculada Conceição também. O paraíso também. Quer dizer, como é que essas igrejas vão? A ideia da infalibilidade papal. A Igreja Ortodoxa não tem papa. As igrejas têm autonomia. O cristianismo latino tem papa. Tá claro? Então tem muita coisa aqui, mas o diálogo, sem sombra de dúvidas, tem que haver.
uma aproximação. Então isso que o Isidoro tenta, né, apoiava no século XV dessa união com Roma, isso foi retomado. A forma como isso vai se dar, ninguém se sabe, não é? Bem, continuando aqui. Isidoro apoiava a união com Roma, retorna a Moscou em 1441 e proclama os decretos de Florença, mas não encontra nenhum apoio dos russos. Foi aprisionado pelo grão-duque, mas depois de algum tempo foi permitido que ele escapasse e voltasse para a Itália. A cadeira mais importante então ficou vazia, mas os russos não podiam pedir ao patriarca um novo metropolita, porque até 1453 a Igreja Oficial de Constantinopla continuava a aceitar a União Florentina. Relutantes em tomar uma atitude própria, os russos postergaram a solução por muitos anos. Eventualmente, em 1448, um concílio de bispos russos procedeu à eleição de um metropolita sem nenhuma interferência de Constantinopla. A comunhão entre o patriarcado e a Rússia foi restaurada, mas a Rússia continuou a indicar o chefe de sua própria hierarquia. Daí para frente, a igreja russa foi autocéfala. Ficou claro, então, que existe hoje a gente tem metropolitas, né, e tem patriarcados diferentes. Então você tem o patriarcado russo e você tem o patriarcado do Oriente. Até hoje essa situação permanece. Isso significa dizer que nós temos, dentro da ortodoxia, igrejas diferentes. A ideia de Moscou como sucessora de Bizâncio foi ajudada por um casamento. Foi aquilo que eu havia falado, né? Em 1472, Ivan III, o Grande, ele reinou até 1505. Ele pega, portanto, o período em Portugal de Dom Manuel, né? Ele pega a grande expansão do cristianismo que foi feito pelos reinos peninsulares ali. É esse o rei que está ali perto que é contemporâneo do Tratado de Tordesilhas, né? É contemporâneo dos descobrimentos, da expulsão dos árabes na Europa, que foi feita, sim, graças às coroas peninsulares, portanto Espanha, Castela, Aragão e Portugal, não é? Estão todos ali naquela época, tá certo? É uma época, portanto, muito interessante, sob todos os aspectos. Portugal se lança aos mares e a Espanha também. O Papa divide o mundo em dois grandes hemisférios. Vamos lembrar que há um contexto geopolítico aqui de uma importância descomunal. E aquela divisão do mundo que foi feita pelo Papa não entrou a Rússia. E depois, quando nós vamos ver, de fato, Portugal, através dos jesuítas, cria uma expansão do cristianismo que vai até a Ásia. Né? Pega as Américas, África e Ásia. Chega ali às portas da Rússia. O cristianismo latino. Então é neste contexto que está Ivan. É nesse contexto que acontece a queda de Constantinopla, né? A famosa Bizâncio. Então Ivan casa com a sobrinha do último imperador de Bizâncio. Esse casamento estabelece uma relação dinástica com Bizâncio. Tá? Então, o grão-duque de Moscou, ele começou a assumir os títulos bizantinos de autocrata e de czar. Tá? Czar é uma adaptação do romano César. E ao usar a águia de duas cabeças de Bizâncio, que era de Roma, não é? Como seu emblema de Estado. Muito bem. A partir desse momento, acontece que nós vemos também em emblemas de Espanha a águia de duas cabeças. Portugal não vai usar esse emblema, mas Espanha vai. Tá? Então, Moscou começa a assumir-se como a terceira Roma. A primeira Roma tinha caído para os bárbaros, não é? Ela entra em heresia. A segunda Roma, que é Constantinopla,
também caiu em heresia no Concílio de Florença e como punição foi tomada pelos turcos. Moscou, então, sucede Constantinopla como a Terceira Roma, como centro da cristandade ortodoxa. O monge Filoteu de Pskov colocou essa sua linha de argumento numa carta famosa escrita em 1510 para o czar Basílio III. Abre aspas. Eu gostaria de acrescentar algumas palavras sobre o Império Ortodoxo de nosso dirigente. Ele é na terra o único imperador, o czar dos cristãos, o líder da Igreja Apostólica que não está mais em Roma ou em Constantinopla, mas na abençoada cidade de Moscou. Só ela brilha no mundo inteiro, mais do que o sol. Todos os impérios cristãos caíram, e em seu lugar está sozinho o império de nosso dirigente, de acordo com os livros proféticos. 2 Romas caíram, mas a terceira permanece, e uma quarta não existirá. Veja, fecha aspas. Que argumentação absolutamente contundente. Muito antes da queda de Constantinopla, nós temos a teoria do abade Calabres Joaquim de Fiore, né? Que arvora a queda de Roma. E sucederá a Roma uma ordem monástica que vai substituí-la. Os franciscanos capturam para si, os cistercienses são imbuídos desse sentido, os franciscanos, os jesuítas, os dominicanos. E nós vamos ver Portugal, então, envolvido na teoria da terceira idade do mundo, que claramente tem uma confluência com a ideia de Terceira Roma. Dom Manuel, na condição de monarca, vai pensar em Lisboa como a Terceira Roma. Nós já fizemos programa sobre isso. Dom Manuel está na época de Ivan III. Está na época dos reis católicos, Isabel e Fernando. Está claro? Este é o contexto em que isso é lançado. Então, essa ideia de que Moscou é a Terceira Roma tem um certo sentido quando aplicada ao czar. O imperador de Bizâncio agiu como campeão e protetor da ortodoxia, e agora o autocrata da Rússia é chamado a executar a mesma tarefa. Percebeu que czar é um título político. A partir do momento que o czar torna-se o protetor da ortodoxia, ele coloca sobre si aquilo que a rainha da Inglaterra, que a Inglaterra fez. Ele é rei e é sacerdote, né? Então nós estamos falando da construção da Rússia como uma teocracia política, assim como o Islã, né? Você tem um poder político e dentro desse poder político você tem um poder religioso. Então isso é a construção russa que vai começar a ser tomada inclusivamente dentro da política externa russa desde o século XV. Se Moscou fosse a Terceira Roma, ele não deveria então ser o chefe da Igreja Russa? Ele está classificado acima do Patriarcado de Constantinopla? Entende? Porque Moscou rompe com o Patriarcado de Constantinopla. Então, essa posição extremamente delicada nunca foi garantida. E a Rússia nunca foi classificada acima da 5ª posição entre as igrejas ortodoxas atrás de Jerusalém. Então, o conceito de Terceira Roma encorajou um tipo de messianismo moscovita,
messianismo político moscovita, e fez com que os russos às vezes pensassem em si próprios como um povo escolhido e que não poderia fazer nada de errado. E se fosse tomado esse pensamento, não só pelo lado religioso, mas pelo lado político, ele poderia ser usado para promover o término do imperialismo secular russo. Muito bem. Continua o texto. Agora que o sonho pelo qual São Sérgio trabalhou, a libertação da Rússia do domínio dos tártaros, tinha se tornado uma realidade. Uma triste divisão ocorreu entre seus descendentes espirituais. São Sérgio tinha unido o lado social e o lado místico à monarquia. Mas sob seus sucessores, esses dois aspectos tornaram-se separados. A separação mostrou-se abertamente pela primeira vez num concílio da Igreja em 1503. Quando esse concílio chegava ao seu final, São Nilo de Sora, um monge de um eremitério nas florestas além do Volga, levantou-se para falar e lançou um ataque sobre propriedade de terras pelos mosteiros. Cerca de um terço da terra na Rússia pertencia a mosteiros nesse tempo. São José, abade de Volokamsky, respondeu em defesa da propriedade das terras pelos mosteiros. A maioria do concílio apoiou José, mas existiram outros na igreja russa que concordaram com Nilo, principalmente eremitas que, como ele, viviam além do Volga. O partido de José ficou conhecido como os possessores, Nilo e os eremitas Transvolga como não possessores. Durante os 20 anos seguintes, houve uma tensão considerável entre esses dois grupos. Então veja que o entendimento aqui entre esses dois ramos do papel da igreja, né, e do próprio czar é diferente, claramente diferente. Finalmente, os não possessores, em 1525 e 1526, atacaram o czar Basílio III por divorciar-se injustamente sua mulher. A ortodoxia, diferentemente da católica, ela concede o divórcio, tá certo? Mas sob certas circunstâncias. Tem que ter certas razões. E Basílio não apresentou essas razões. O czar então aprisionou o líder dos não possessores e fechou os eremitérios Transvolga. A tradição de São Nilo tornou-se subterrânea e, apesar de nunca ter desaparecido completamente, sua influência na igreja russa tornou-se muito restrita. Por muito tempo, os possessores reinaram supremos. Por trás da propriedade monástica estavam duas concepções de vida monástica e, finalmente, dois pontos de vista diferentes da relação da igreja com o mundo. Veja que, de certa forma, aqui eu vou fazer um paralelo disso que aconteceu na Rússia com os franciscanos e a Igreja de Roma. São Francisco de Assis acusa claramente Roma, né, e fala que ela vive em pecado. Então, a ideia é que Roma abriu mão da ideia da pobreza evangélica. É isso que os não possessores estão falando. Se a maior parte da Rússia era dos monastérios, como é que ficava a concepção da pobreza evangélica? E aquela separação entre o que é do homem e o que é de Deus. Portanto, a igreja está misturada com o poder temporal, né? Então, na Rússia nós estamos tendo esse embate aqui, século XV, XVI, e no Ocidente ele já tinha existido, hein? De modo que, quando os espirituais franciscanos trazem para si a ideia da idade do Espírito Santo, evidentemente que a concepção deles está envolta na ideia da concepção da pobreza evangélica. De modo que há também aqui uma crítica
a mistura do poder político com o poder religioso. Tá claro? O fato é, os monges ortodoxos não possessores ficaram proscritos, né? Evidentemente que aquela ideia do czar conciliar na sua coroa, né, sobre a sua cabeça, o poder temporal e o poder espiritual, que era o que tinha o Império Egípcio. Embora no Egito as instituições fossem aparentemente diferentes, portanto, a sacerdotal e a real, no Egito nós tínhamos esses dois poderes unidos. Roma começa, o Império Romano começa com essa separação, depois ele une, depois ele separa. Então sempre houve uma linha muito tênue entre o poder espiritual e o poder temporal. Tá? E é muito perigoso quando você mistura uma coisa com outra coisa. Muito. Coloca isso para a gente entender a dimensão do problema. Quando não é uma monarquia, e quando é uma monarquia também é problemático. Né? O monarca, quando ele é o poder político e ele é o poder religioso, se ele for louco, ele submete tudo aquilo à interpretação dele. Porque ele tem domínio sobre a vida da nação. As religiões não. Elas têm uma relação de conversão com os fiéis, mas não de domínio sobre a vida do fiel. O que existe hoje dessa interferência no plano político, religioso e privado tem sido feito por essas igrejas evangélicas e neopentecostais já há muito tempo, que é um ramo doente que vai misturando de tudo. Tem miliciano, tem traficante, tem bandido, tem tudo quanto é tipo de coisa que possa se pensar. Essa gente enfiou de cabeça não só no Brasil, no mundo inteiro, aonde essa horda negra foi enfiando o pé, né, usando a religião como desculpa para um processo de destruição da humanidade. Bem, voltando aqui. Então, por trás da propriedade monástica, você tem dois pontos de vista diferentes da relação da igreja com o mundo. Os monges possessores enfatizavam as obrigações sociais da monarquia. Faz parte do mundo dos monges cuidar dos doentes e dos pobres, mostrar hospitalidade e ensinar. Transmitir conhecimento. Para fazer essas coisas com eficiência, os mosteiros precisam de dinheiro e por isso precisavam de possuir terras. Os monges argumentam que não usam as riquezas para eles, mas zelam por elas para benefício dos outros. Existia um dito entre os seguidores de José: as riquezas da igreja são as riquezas dos pobres. Eles têm uma certa razão no que eles estão colocando, é óbvio. Por outro lado, a igreja, os monastérios não podem ficar dependentes do poderes seculares, né? Bom, então essa argumentação ela tem um fundo de razão. Mas veja, quando ela vai avançando para o terreno político, ela fica muito perigosa. Na Europa nós tivemos esse problema, hein? Nós tivemos a ordem de Cluny, nós tivemos a ordem de Cister e nós tivemos a ordem do Templo, os Templários, que eram monges também, não eram padres, extremamente ricos, ordens extremamente ricas, e que mergulharam de cabeça na política. E todos os problemas que resultaram disso, hein? Bem, os não possessores argumentavam, de outro lado, que esmola era obrigação dos leigos, enquanto que a tarefa principal do monge é ajudar aos outros pela oração por eles e dando-lhes exemplos. Para fazer isso adequadamente, um monge deve ser e estar desprendido deste mundo, e só aqueles que fazem votos de completa pobreza podem atingir o verdadeiro desapego. Monges que são senhores de terras não podem evitar se envolver com as ansiedades seculares, e porque eles se tornam absorvidos com preocupações mundanas, eles agem e pensam de maneira mundana. Nas palavras do monge Vassian,
príncipe Patrikiev, um discípulo de Nilo, abre aspas, aonde nas tradições do Evangelho apóstolos e padres e monges são ordenados a adquirir vilas populosas e escravizar camponeses para a irmandade. Nós olhamos para as mãos dos ricos, contentes com o seu apego, tentem, bajulando-os, tomar-lhe alguma pequena vila. Nós enganamos, roubamos e vendemos cristãos, nossos irmãos. Nós os torturamos com açoites como bestas feras. Veja que este argumento dos monges não possessores é absolutamente contundente. Né? Então, quando os franciscanos propugnam a pobreza evangélica, a razão é por isso, o desapego. Porque é inevitável. Você está no mundo, você começa a fazer um tipo de comércio, você precisa sustentar já o comércio, a vida daquilo ali. Então você passa a ter um tipo de ocupação que ela passa a não ser mais espiritual. E de um momento em diante você não vai defender o espírito, você vai defender o espaço físico que você está ocupando. Ora, isso que ele fala de escravização é um fato, hein? A Igreja Católica escravizou mesmo. Vou dar um exemplo aqui dos jesuítas no Brasil. Os jesuítas no Rio de Janeiro tinham possessões de terra imensas. Os jesuítas eram donos das maiores sesmarias e dos maiores engenhos que existiram no Brasil. Escravizaram muito. Muito. Tinha muitos milhares de escravos. Aí você fala, a igreja não condena, não era proibido? Era. E aí como é que fica? Então esse é o ponto. E olha que os jesuítas propugnavam a ideia do Quinto Império. Portanto, um império espiritual. E eles tinham um projeto no Brasil, configurado na obra das missões, que era um projeto de criação de um Estado jesuíta. Então, Estado político. Quando o Marquês de Pombal faz acusação de que os jesuítas conspiravam contra a coroa, o Marquês está correto. Não estou falando que o Marquês está correto com a crueldade como ele tratou esse trato com os jesuítas. O Marquês fez coisas horrorosas. Horrorosas, assim. E Dom José I afiançou aquelas barbaridades, aquela brutalidade que o Marquês de Pombal fez com os jesuítas. Aquilo não se justifica sob nenhuma hipótese. Bastava ele ter simplesmente extinguido a ordem, proibido ela de atuar, tomado o patrimônio, fazia outras coisas, mas não o que ele fez. Então, isso é para a gente entender que essas discussões são muito longas. Né? E elas existem até hoje, tá? E eu, particularmente, sou partidário, eu comungo da visão dos não possessores. Eu tenho a firme convicção de que espiritualidade não se mistura com o mundo material. Ou nós servimos a um senhor, ou nós servimos a um outro senhor. Não que eu ache que o mundo da matéria é o mundo do cão ou é o mundo de Satanás. De modo nenhum penso isso. Mas acho que quem está na linha da espiritualidade, ele tem que tirar o seu sustento, ganhar a sua vida de uma outra forma. E quando ele vai tratar do mundo espiritual, ele trata do mundo espiritual. A gente não pode misturar alhos com bugalhos. Porque o ser humano é facilmente manipulável. Ele sai de uma linha para outra linha. Com tranquilidade, com facilidade. Então, é uma visão pessoal minha. Penso que os espirituais franciscanos estão certos. Você tem que ter uma vida de pobreza evangélica. E não misturar o mundo da matéria com o mundo
das almas. São mundos distintos, né? Então a forma, se há uma fé, evidentemente que Deus, os anjos, Nossa Senhora, eles vão prover a existência, a subsistência, de uma outra forma. Bom, vamos continuar. O protesto de Vassian contra torturas e açoites traz-nos para um segundo assunto sobre o qual os dois lados divergiam: o tratamento dos heréticos. José mantinha a visão não universal do cristianismo de seu tempo. Se os heréticos fossem recalcitrantes, a Igreja deveria chamar o braço civil e valer-se da prisão, tortura e, se necessário, fogo. Mas Nilo condenava toda forma de coerção e violência contra os heréticos. Deve-se somente lembrar de como os protestantes e católicos romanos tratavam-se uns aos outros na Europa Ocidental durante a Reforma, para constatar quão excepcional Nilo era em sua tolerância e respeito pela liberdade humana. Nilo está certo. Eu concordo com ele também. O fato do indivíduo tornar-se herético ou cismático não dá ao outro lado o direito da tortura, em nome de Deus. Então, matar em nome de Deus, sobretudo quando você mata em nome da religião, isso é a coisa mais louca que existe sobre a face da Terra. Não é? É a coisa mais louca que existe. Isso não significa que você não possa se defender. Mas no caso da heresia, o sujeito tem o livre-arbítrio. Ele quer ser herético, ok, você exclui ele. Tá bom, vai para lá. Mas daí, avançar sobre outra questão, não. Né? Bem, este texto ainda continua, da Eclésia, né? E o nosso tempo chegou ao fim, nós já estamos com 52 minutos de programa aqui, então nós vamos fazer 2 ou 3 programas dentro dessa temática, porque eu quero entrar na ideia do Putin, do eixo de Vladivostok a Lisboa, né? Então nós vamos continuar a semana que vem tratando dessa temática e vamos terminar essa questão dos heréticos e de entender como Moscou, como a Rússia desde o século XV vem propugnando essa ideia dela ser a terceira Roma. É um tema atualíssimo e que no Brasil não é falado, muito pouco falado. Vamos ficando por aqui, até o nosso próximo encontro.